Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade a mais uma aula. Desta vez vamos falar aí sobre classes de palavras, tá certo? Ou seja, na nossa língua existe aí 10 possíveis classificações de palavras, certo? E essa classificação é dada em classe. Então vamos ver aí cada uma, certo? De forma que você vai entender melhor o porquê que precisamos dessa classificação, ok? Dessa distribuição. Então vamos aqui. Classe de palavras. Cada palavra, ela exerce aí uma função dentro da língua, ok? Temos os substantivos. Os substantivos são utilizados para quê? Para nomear, certo? Para dar nome a tudo que existe. E os adjetivos? Os adjetivos são as palavras que servem para caracterizar, certo? Atribuir uma qualidade, qualificar o substantivo. Enquanto os artigos, qual seria a função desses artigos aí? A função dos artigos seria, na verdade, aí, acompanhar os substantivos. Quando essas palavras acompanham os substantivos, podem aí indefinir ou definir este substantivo, ok? Vamos mais adiante. Podemos observar outra classe de palavra, os numerais. Os numerais irão quantificar e posicionar, ok? Quantificam e posicionam. Professor, o que seria quantificar? Tudo bem, vai indicar a quantidade. O que seria posicionar? Quando você diz assim, que você foi obteve o primeiro lugar em uma avaliação, digamos assim, você obteve, aliás, você está sentado aí na terceira fila em segunda cadeira, está ali posicionado, ok? E temos os pronomes substituem ou acompanham os termos, são aqueles elementos que são utilizados para evitar as repetições desnecessárias, ok? E temos agora também os verbos. No caso dos verbos aqui, eles irão aí trazer irão materializar ações, ou seja, indicam ações, algo que está acontecendo. Pode também indicar estado, pode indicar aí também um fenômeno, ok? E os advérbios? Os advérbios irão acrescentar circunstâncias a esses verbos, ok? Temos aí as interjeições, expressam sensações humanas, ok? Conjunções, unem palavras e orações, coordenando ou subordinando. Obviamente que a gente vai explorar isso aqui melhor no futuro, ok? Nesse momento é preciso conhecer aí a classe de palavra. Preposições, ela irá conectar termos. Ah, professor, mas as conjunções parece que têm a mesma função que... aliás, as preposições parecem ter a mesma função que as conjunções. Vamos ter um pouquinho de cuidado aqui, porque unem palavras e orações, ou seja, aquelas orações verbais. Ela vai unir orações verbais, de forma que essas orações elas podem estar coordenadas, ou seja, independentes, ou elas podem estar dependendo uma da outra, subordinadas. Então aqui conecta apenas termos, ok? Então vamos ter cuidado aí quando formos estudar aí preposições ou identificá-las na oração, ok? Então vamos ver aí detalhadamente cada uma delas. Coloquei desta maneira logo no início para que você saiba aí qual seria a função de cada uma delas na sua construção frasal, na sua produção textual ou simplesmente saber o porquê que elas existem aí na nossa língua. Então, tipos de classes de palavras. Então, temos aí as palavras variáveis, já vimos no nosso material anterior que algumas classes de palavras elas podem apresentar variações. Quais seriam essas palavras? Os substantivos apresentam variações, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes e os verbos. São classes de palavras que são variáveis. Por que elas são variáveis?
porque a constituição delas apresenta modificações para marcar alguns elementos gramaticais. Professor, o que seriam esses elementos gramaticais? Gente, os elementos gramaticais que essas classes de palavras passam, certo? Elas apresentam, na verdade é porque essas palavras poderão apresentar o gênero. Algumas dessas palavras que nós vimos anteriormente aqui, que eu grifei para vocês, e está aí numa cor diferente, como você pode observar, são classes de palavras que elas variam. E elas podem variar em gênero. O que seria essa variação em gênero? Quer dizer que determinada palavra ela pode aí mudar de masculino para feminino. Eu posso ter aí do feminino para o masculino para o feminino, feminino para o masculino. Ok? Pode apresentar aí essa distinção de gênero. Pode também apresentar-se no singular ou no plural. Quer dizer que também que essa palavra ela pode ser modificada, podendo ser representada em primeira pessoa, segunda e terceira, tá certo? Basta lembrar, professor, eu esqueci o que seria essa pessoa. Basta lembrar aí o que seria, digamos assim, quando foi falado do tipo de narrador. Você viu, primeira pessoa, ou seja, quando alguém está praticando uma ação. E a terceira, quando alguém apenas observa as ações dos outros. Lembrei mais ou menos. E a segunda pessoa? A segunda pessoa é com quem nós falamos, ok? Então, por que eu falei aqui primeira e terceira pessoa? Só para que você possa entender, aliás, possa relembrar um pouquinho aí do que seria isso. Mas, de maneira específica, os verbos, eles podem apresentar variações em primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, ok? Então, são palavras variáveis, como você pode notar. Não esqueça desse detalhe, certo? Que apenas os substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos são variáveis, certo? São classes de palavras variáveis. O verbo também, ele poderá também apresentar variações. Que variações seriam essas? A variação em tempo pode estar aí nos pretéritos, presente e futuros. Assim também que esses pretéritos, presente e futuros, podem estar aí sendo modificados devido aí um modo, ou seja, o indicativo. O que seria esse modo indicativo? Quando aquela ação realmente aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. E no subjuntivo, como é que esse verbo vai variar no subjuntivo? É quando aquela ação, a ocorrência dela é incerta, ok? O imperativo, você poderá ver mais adiante em determinados gêneros textuais, que é a questão aí da ordem, ok? Então vamos lá. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, gente, podem observar que os substantivos são variáveis e, além do mais, nomeiam tudo. Exemplo, a Ana é super inteligente, o Brasil é lindo. Então, tipos de substantivos. Existem tipos de substantivos, podendo ser eles comum, próprio, concreto, primitivo, derivado, simples, abstrato, coletivo. Professor, vamos estudar isso de maneira bem específica? Vamos estudar sim, mas você precisa aí conhecer de uma forma geral quais são as classes gramaticais. Tudo isso veremos de maneira detalhada mais à frente, ou seja, no futuro próximo. Verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza. Exemplo, sairemos esta noite? Aqui é uma ação, ok? Corro todos os dias. Também temos aqui uma ação. E chovendo, essa palavra aqui, chovendo, esse verbo aqui, é um fenômeno da natureza, certo? É uma ação que ela vai indicar aí fenômeno da natureza. Por isso que temos lá, verbo, aquele que indica ação, fenômeno da natureza. Chovendo, eu não vou. Então, os verbos podem ser classificados em regulares e irregulares. Regulares por quê? Porque o radical não será modificado durante a variação, ok? Em
pessoa ou tempo. No caso aqui, irregulares, os radicais serão modificados. E os efectivos são aqueles verbos que não têm todas as pessoas no discurso, e abundantes, aqueles que têm mais de uma forma aí no particípio, ok? Veremos isso mais detalhado, veremos isso de maneira bem detalhada, mas muita atenção o que significa cada classe de palavra aí na nossa língua. Os adjetivos, como foi adiantado anteriormente, os adjetivos são utilizados para caracterizar, atribuir qualidades aos substantivos. Exemplo disso, temos aqui, a criança ficou feliz, ok? Então aqui eu estou atribuindo uma qualidade. O artigo ficou interessante, olha aí como eu atribuo uma qualidade ao artigo. Sempre fui amável, aliás, sempre foi amável comigo. Então, amável, eu estou qualificando alguém que está sendo amável, ok? Vamos adiante. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, certo? Então, eu aposto com ele, eu aposto com ele vem. Então, como você pode observar aqui, indicando relações das pessoas do discurso, ok? Então, aqui eu tenho uma primeira pessoa do discurso se associando a uma terceira pessoa do discurso, ou seja, sobre quem falamos. E temos o pronome demonstrativo, aquele que vai demonstrar, aí, podendo ele demonstrar espaço, tempo, ok? Em que determinado objeto se situa. Tipos de pronomes. Existem aí vários tipos de pronomes. Temos os pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, certo? Indefinidos e interrogativos, ok? Artigo é a palavra que antecede o substantivo, tais como o, as, uns, uma. Um exemplo disso. Lembrando que o, as, certo? Podendo estar ou não acompanhado de essa, eles são os artigos definidos, ok? E os demais indefinidos. Então, eles podem ser classificados em definidos e indefinidos, ok? Muita atenção aí para o artigo. Numeral é a palavra que indica, como você já viu lá no início, posição ou número de elementos, ok? Então, exemplo, um pastel. Cuidado com esse um aqui, professor, um é artigo. Não, quando ele indicar quantidade ou quando ele for substituído por seu oposto e trouxer a ideia de quantidade, ele será numeral, ok? Veremos mais adiante, futuro bem próximo. Primeiro as damas, temos aqui um numeral coletivo, dezenas de pessoas estiveram presentes. Então, como é que os numerais são classificados? Cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, ok? Vamos à próxima classe de palavra. Gente, se vocês assistam esta aula com muita atenção, acredito que depois disso você pode abrir seu material, aliás, esteja acompanhando aí no seu material, quando terminar de assistir, você pode ir diretamente para a sua atividade, tenho certeza que você vai responder aí com uma facilidade enorme, ok? Preposições, como já vimos, é a classe de palavra que tem a responsabilidade de conectar termos. Quais são elas? Após, para e tantas outras que veremos mais adiante. Olha aí como ela está conectando o termo antecedente ao consequente, certo? Qual é o termo consequente aqui? Carta. Entreguei. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou a carta a ele, ok? As portas abrem após as... Opa, esse acentozinho é para cá, certo, gente? Aqui trata-se de uma crase. Então, às 18 horas, isto é para você. Então, as preposições, elas podem ser classificadas em preposições essenciais e preposições acidentais. Essenciais são aquelas preposições que já nasceram preposição quando elas foram criadas, digamos assim, certo, gente? E as acidentais são aquelas preposições que elas saíram de uma outra classe de palavra e passam a funcionar aí como preposição.
Professor, por que isso acontece? Uma palavra pertence a outra classe de palavra e é utilizada como preposição? É a necessidade aí da língua, ok? E aquela... isso vai acontecer com algumas conjunções. Por quê? Porque elas têm a função aí de também fazer conexões, ok? Conjunções, falando de conjunções, vamos a ela agora. É a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, como nós vimos anteriormente. A preposição, ela liga termos? Liga. A conjunção? Também. Então, é possível que podemos aí pegar algumas preposições, algumas conjunções e ir transformando ela aí em preposição, ok? Então, por isso que chamamos aí de preposições acidentais. Exemplo disso, gente, de conjunção. Vou, mas não volto. Olha aí, certo? Conjunção, ela está ligando orações. É mesmo, professor, oração é uma frase que é uma estrutura que está organizada em torno de um verbo. E esse verbo aqui, ele é um verbo que tem sentido completo. É isso mesmo, então está ligando aqui duas orações, ok? De maneira, lembrando que essas orações são independentes. Tudo bem? Então vamos aqui. Portanto, não sei o que fazer. Olha aqui o nosso portanto, conclusivo. Dançar conforme a dança. Temos aqui uma conformativa, tá certo? Uma oração adverbial conformativa. Ok? Então, vamos adiante. Interjeições é a palavra que exprime emoções e sentimentos tais como olá, viva, psiu, ok? Então, qual seria a responsabilidade dessas interjeições? Exteriorizar um sentimento. Olá, sou a Maria. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. Psiu, não faça barulho, ok? Então, olha aí a importância de cada classe de palavra. Certo, gente? E os advérbios foram utilizados aí, aliás, são utilizados para modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Turma, vou dar uma pausa aqui para tomar uma água, faço o mesmo, tá certo? É o tempo aí que você dá uma olhadinha direitinho no seu material. Voltando da pausa, então vamos lá. Então, gente, o advérbio, ele tem essa superfunção, certo? O que seria essa superfunção? Olha, porque ele vai modificar não apenas o verbo, mas também o adjetivo, ok? E é capaz de modificar até o próprio advérbio, ok? Então vamos lá. O melhor resultado foi o do atleta estrangeiro, ok? Então, como você pode observar, ele está modificando aí, o melhor resultado está modificando esta expressãozinha aqui, ok? Essa locução verbal. Vamos adiante. Não acha que trouxe? Então aqui eu tenho um advérbio de negação. Ele está modificando toda esta construção aqui, ok? Folhas demais. Então ele está intensificando. Então o advérbio está intensificando aqui, trazendo essa ideia de intensificação, ok? O restaurante é ali, olha aí, indicando aqui, trazendo uma circunstância de lugar, aqui, de intensidade, ok? Por que eu estou falando de intensidade, lugar? Justamente para dizer que esses advérbios, eles podem aí trazer, pode trazer uma circunstância de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Ok, turma? Então, chegamos aí ao final. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção, tenha grifado aí os pontos mais importantes desta explicação. Ok, turma? Então, chegamos ao final. Qualquer dúvida, já sabe como proceder, tem a oportunidade aí de tirar dúvidas nos grupos e principalmente nas aulas online, ok? Não faltem as aulas online, ok? Tchau, até a próxima.